Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve e deixa seu joinha pra mim, tá? Hoje eu vim contar um pouco pra vocês de como tá a minha saúde. Tem algum tempo que eu comecei a passar por um nutrólogo e eu fui indicada pela minha tia e eu fui nesse nutrólogo pra ver se tinha alguma coisa que ele podia fazer pra me ajudar com as dores da fibromialgia. Eu tava tendo muitas crises, eu tava mais mal do que bem os dias, e então eu procurei ele fez uma bateria de exames pra saber como tava meus níveis de hormônio, meu metabolismo, porque eu sempre vi que muita gente falava da alimentação, que ajuda muito nas dores. Eu sempre tive dificuldade em emagrecer. Desde quando eu nasci, eu sempre fui mais gordinha e eu nunca tive muito problema com isso, a não ser quando eu tava na adolescência. E então nunca me incomodou. Quando eu comecei realmente a fazer meus tratamentos e também tomar antidepressivo, porque naquela época eu tava com depressão, eu comecei a engordar mais. Então, ao longo desse e do ano passado para esse ano, eu senti que eu engordei bastante. Eu acho que eu engordei uns 10 quilos entre ano passado e esse ano. Sendo que eu não sou uma pessoa que come muito, eu não tenho fome, assim, eu não como muito carboidrato, a gente não faz fritura aqui em casa, é super saudável, porque meu pai e meu irmão também têm problemas de saúde, minha mãe, então a gente sempre tenta levar uma vida saudável. Claro que a gente tem aquelas escapadinhas na semana, mas nada muito intenso, até porque eu não sou muito de comer lanche, essas coisas. Então eu fiz os exames, nos exames constou que eu tava bem desequilibrada no corpo. Eu fiz um exame que deu que eu tava com estresse oxidativo nível 3 no sangue, que é quando tem muitos radicais livres no sangue e eles acabam matando as hemácias nossas. E isso pode causar muita coisa, má absorção dos nutrientes, perda de memória também acontece, muito cansaço. E também meus níveis de hormônio deu alterado. Eu tô com muito baixo meus hormônios. O médico disse que na minha idade era para os meus hormônios estar até demais e o meu tá menos do que o mínimo. Teve alguns outros que eu tive alterações, que são coisas de metabolismo. Ele disse que o que eu sempre tive problema em perder peso nunca foi de eu comer as coisas. Realmente foi esse desequilíbrio que estava no meu corpo. Mas os remédios que eu tomo que inibe esse metabolismo piorou e eu acabei começando a engordar demais. Também deu que eu tô com muita inflamação intestinal, então eu vou ter que fazer uma colono para ver se eu tô com alguma úlcera, alguma coisa, porque ele disse que é importante saber. Falando isso, eu já fiz 14 dias de um tratamento com remédio para equilibrar meu metabolismo. Eu também deu que eu tava com deficiência de vitamina D, C e eu estava com excesso de alumínio no corpo. O médico falou que esse excesso de alumínio hoje em dia é até comum, só que não é saudável. O nosso corpo acaba não expelindo, ele não tem como ele naturalmente remover esse acúmulo de alumínio. Então ele me deu uma injeção que faz com que o nosso organismo libere esse alumínio pela urina. Leva algum tempo, né? E também tomei uma injeção de vitamina D. A gente me deu agora também um outro remédio manipulado para ajudar nas outras vitaminas que eu tava sem, tudo de acordo com ele. E nesses 45 dias eu vou fazer uma dieta que ele me mandou. E a dieta é basicamente, eu tirei o arroz e tirei o feijão da minha dieta normal dia a dia. Eu tenho três refeições livres na semana, que eu posso comer o que eu quiser, óbvio, sem exagerar.
Mas como eu falei, eu não tenho muita fome, então exagerar nunca é meu problema. Então, de manhã eu como uma crepioca ou um ovo mexido, alguma coisa assim. No almoço eu como ou uma batata ou mandioca, alguma coisa de carboidrato que não seja o arroz, alguma coisa assim. Mas também não é muita coisa que eu posso comer. Tem as gramas certinhas que eu tenho que comer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de gravando um dia das minhas refeições. Se vocês estiverem interessados, vocês deixem aqui nos comentários para eu saber. E aí de tarde eu posso comer uma fruta ou pão de queijo também, ele deixou. E no almoço e na janta eu não como nenhum carboidrato, só verdura, legume e proteína. Não é uma dieta muito restritiva, porque como eu falei, o meu problema não é a alimentação, minha alimentação não tá ruim, era o meu corpo que estava em desequilíbrio. Ele disse que a situação que estava meus exames demorou mais ou menos 1 ano e meio para chegar na situação que estava. E então vai demorar um tempo para eu voltar ao normal e aliviar bastante minhas dores. O que acontece? Por causa desses desequilíbrios, eu andava com muita pouca energia. Era uma coisa de não conseguir levantar da cama. E eu sei que falando assim parece que é preguiça, mas não é. O médico me explicou que realmente o meu corpo estava consumindo o que não tinha. Então, eu acordava de manhã e sabe, eu mandava para o meu corpo, eu mandava para minha cabeça, eu tenho que levantar. Mas as pernas não respondiam, não tinha energia. E quando eu fazia um pouquinho de mais esforço, parecia que eu ia desmaiar, porque a energia era zero. Já faz. Agora já tá entrando na terceira semana que eu tô. Na segunda semana que eu tô fazendo essa dieta. Eu já tô começando a sentir um pouco mais de energia, tanto pelos remédios que eu já tomei, né? E pela alimentação. Já perdi 2 quilos. Eu ainda tenho que perder bastante para chegar num peso ideal, porque o peso também acaba contribuindo com as dores, porque causa mais pressão nas juntas. Então, exercícios físicos eu tô começando a fazer aos poucos, porque eu tava sedentária. Então, se eu for com tudo, eu vou começar a passar mal e me dar crise, e não é o jeito. Já fui aconselhada pela médica de começar com poucos minutos e aos poucos aumentando. Tem que ter paciência, ela falou pra mim. Pra mim é uma coisa meio difícil, porque eu acho que é por causa da minha ansiedade que eu sinto que eu não tô fazendo o suficiente. Eu sinto como se eu tivesse, como se eu pudesse fazer mais. Só que aí, se eu me esforço a mais, no dia seguinte, eu já tô acabada, eu já tô morrendo de dor. Então, é melhor a gente ir aos poucos, né? Eu tento ao máximo me policiar e não me sentir tão culpada assim, porque no final das contas não é uma situação que eu criei. Mentalmente, eu ando tendo alguns episódios de ansiedade. Eu sempre tive ansiedade também, desde quando eu era pequena. Sempre fui uma criança ansiosa. Acabou piorando na adolescência bastante, até porque eu fiquei com depressão, por conta da fibromialgia, que naquela época a gente não sabia o que era. Então, eu ainda tenho alguns episódios, às vezes, que eu não quero sair do quarto, que eu não quero falar com ninguém, principalmente quando eu tô em crise. E é um sentimento que sempre eu acho que é importante falar aqui, porque eu já vi que muitas pessoas se sentem assim. Quando eu tô bem, eu consigo racionalizar, eu sei que não é minha culpa, mas a gente se sente culpado quem tem fibromialgia, porque a gente acaba que a gente precisa de muita ajuda e a gente acaba dependendo de outras pessoas, principalmente quando a gente tá em crise. Então, que nem aqui em casa, minha mãe, meu pai, meu irmão, quando eu tô em crise, eles me ajudam, mas eles também têm os problemas deles, então a gente acaba se sentindo um pouco culpado, mas no final das contas não é o que a gente quer, né? A gente não pediu pra ficar doente. Então, eu queria falar pra quem tem fibromialgia e que tá me assistindo, não se sinta culpado por você tá atrapalhando a vida de quem te ajuda, porque eu sei que a gente se sente assim. Só que no final do dia eles só querem ver a gente melhor.
E é ruim pra eles também, porque eles não têm muito o que fazer pra nos ajudar. Se alguém quiser saber desse médico, vocês podem me contatar no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo minhas informações. Ele é um médico particular, ele não atende plano. Então, e ele é de Jundiaí. Se você quiser saber mais, você pode me contatar no Instagram, que eu respondo todas as perguntas por lá. Então é isso, eu queria deixar esse update de como tá a minha situação, porque eu falei que eu ia deixar aqui desde quando eu tava começando a fazer os exames. Eu ainda tenho uma coluna agora pra fazer, que eu vou marcar hoje. E tô tendo um problema que eu vou ter que retirar meus sisos. Então, eu vou amanhã retirar meu siso do lado direito, que tá inflamando os dois de baixo, mas eu tenho que tirar os 4. E eu vou ver como que eu vou responder, porque, sinceramente, eu tô um pouco preocupada, porque todo mundo fala que dói bastante e eu já sou mais sensível, então eu tô um pouco com medo. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu espero que vocês que estejam me assistindo, que vocês melhorem, que vocês se cuidem, não extrapolem. A gente conhece nossos limites, não tentem se esforçar por outras pessoas, pelos que elas falam, ou se atente à sua saúde. No final das contas, é você quem tá sentindo, você sabe o seu limite e melhor ficar dentro dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais sério, mas eu vou continuar postando aqui o meu update. E se vocês quiserem ver o diário da minha alimentação, deixem aqui nos comentários, que aí eu faço pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!